Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Já estou vendo aqui o Renato e o amigo Cleison. Daqui a pouco vão chegando mais pessoas. Agradeço aos canais parceiros de sempre. Hoje vai ser uma maratona, né? Live agora às 5, às 6, às 7 e às 8. 5 horas é curso, 6 horas estou com a amiga querida Rosa Sarquis. Ela que vai sortear hoje um combo, pesa 2,5 kg. Às 7 estarei com uma amiga brasileira que mora em Portugal e um amigo brasileiro que mora no Líbano. E às 8, fechando o dia com o Dr. Assad, que não tem hora para acabar, que vai nos atualizar da região do Oriente Médio, que hoje o mundo inteiro está de olho lá naquela estratégica área do mundo, né? Então, mas agora vamos para as amenidades, vamos aí para o nosso curso de literatura. Quais são os 30 livros? E nós estamos aí no menos que a terça parte do curso, estamos aí no livro 8, no livro da grande escritora Mary Shelley. Acho que ainda não consigo terminar a sua biografia, mas não tem problema. Semana que vem termino a biografia e já inicio a sinopse da sua obra-prima, que foi Frankenstein, ou Frankenstein. É o nome do médico que cria o monstro, né? Dr. Frankenstein, né? Publicar uma obra dessa com 21 aninhos não é pouca coisa, né? Ela que tinha duas meia-irmãs, né? Filhas do primeiro casamento de sua mãe. Bem, nós então damos continuidade da aula passada. A sua meia-irmã Claire Claremont havia tido, então, um caso com aquele famoso poeta Lord Byron. Quem foi Lord Byron? O sexto Barão Byron. O nome dele de batismo era George Gordon Byron, um grande poeta que viveu ali entre os anos de 1788, portanto, ele era bem mais velho que a nossa romancista, e morreu jovem, com 36 anos, em 1824. Desta relação da meia-irmã de Mary Shelley com o Lord Byron, ela acabou saindo grávida e teve uma filha dele, né? Então, eles andavam juntos. Mary, seu marido, que era casado com outra mulher, Harriet, e Claire, mudaram-se no ano de 1816 para Genebra, na Suíça, já com seu filho, onde passariam o verão com esse grande poeta chamado Lord Byron. Nesse encontro lá no verão suíço, eles escreveram muito, leram muito e discutiram muito. Eram tempos maravilhosos para quem gostava de ler e estudar, para quem não era medíocre. Hoje nós encontramos pessoas assim. Eu, às vezes, me sinto, às vezes, um peixe fora d'água, né? Este aparelho aqui está sempre perto de mim, mas ele não me controla em hipótese nenhuma. Ele não produz um som. Todos os aplicativos que existem dentro deste aparelho, nenhum produz som.
Você sabe que quando você instala um aplicativo no seu celular, ele pergunta: aceita notificações? O que é que você responde? Eu não aceito nenhuma notificação dessa gente. O meu é 0 notificações. Mas, professor, nem o som de tocar para te chamar você não tem? Não tenho. Quem quiser me procurar, liga no meu telefone fixo na minha casa. Minha esposa sabe disso. Minha filha sabe disso. E ponto final. Isto aqui não é para me controlar. Então, claro, eu passo o dia estudando, passo o dia lendo, passo o dia produzindo. E acabo me enclausurando aqui, porque, infelizmente, não tenho muito com quem conversar. Reproduzo minhas conclusões, minhas leituras solitárias com vocês. Infelizmente, não tenho com quem interagir, né? Porque esta é uma sala de aula virtual. Falo para milhares de pessoas, mas no máximo que eu consigo, às vezes, é uma interação aqui pelo chat. Já pensou que maravilha? Os caras passam o verão lendo, escrevendo e discutindo. Eu vou dizer para você, daqui a pouco, vocês, o conteúdo das discussões, né? Isso faz parte da biografia dela, né? A primeira das teses debatidas, ao final da live, como sempre, eu vou agradecer as contribuições que, porventura, já tem aqui a primeira. Mas o que eu peço minimamente para vocês é se inscreverem no meu canal e nos canais parceiros. Quem puder entrar de membro, eu agradeço, que é a melhor forma de ajudar nosso trabalho. Eles discutiram as teorias do filósofo naturalista Erasmus Darwin. É ele mesmo, avô do Charles, o autor da grande teoria da evolução, a origem das espécies, The Origin of Species. Ele viveu entre 1731 e 1802. Ele foi um cientista, fundador da Sociedade Lunar. Já pensou? Não é? Existe até hoje na Inglaterra. Ele era um médico, um biólogo. Biólogo não, né? Não tinha formação de biólogo. Naturalista, como foi seu neto, né? E publicou uma extensa obra, né, científica. Falava-se nessa época que Erasmus Darwin disse que ele ter animado matéria morta. Olha o assunto que eles conversaram. E Mary Shelley prestando atenção e já pensando no seu futuro livro. Eles trataram também do tema chamado galvanismo. Ele vem da onde? Esse foi um termo criado, na verdade, por duas pessoas, né? Um deles, Alessandro Volta, um físico-químico italiano, que viveu entre 1745 e 1827. Ele usou esse termo para se referir a uma corrente elétrica gerada por ações químicas. Por fim, o termo também se relaciona, aí vem o nome direto, pelo seu colega também italiano, Luigi Galvani, aí mesmo diretamente galvanismo. Ele estudou a geração de corrente elétrica dentro de organismos biológicos e a contração e
convulsão de tecido muscular ao entrar em contato com uma corrente elétrica, mesmo morto. Você já viu a experiência do sapo, né? Ele dá um choquinho, né? Ou se você der uma martelada aqui, ó, onde tem um... Você já viu isso, né? Não precisa ser choque, às vezes uma pancada, né? Aquele martelinho que o médico ortopedista dá. E, olha, eles trataram desse assunto, não é? E, finalmente, eles debateram o tema tétrico, é um tema tétrico da possibilidade de um cadáver ser trazido de volta à vida ou a possibilidade de partes de um cadáver serem reutilizadas. Com certeza, esse diálogo, quando Mary tinha ainda 19 anos, iriam influenciá-la fortemente na redação do seu futuro livro Frankenstein, que sairia 2 anos depois. Então, é muito interessante. Veja, a ciência não tinha um mínimo de desenvolvimento para enxertos, por exemplo, né? Até hoje em dia, né? Eu não sei como está o desenvolvimento. O cara perde a mão e uma outra mão é enxertada nele, né? Existe esse tipo de, né, transplantes e tal, mas a rejeição é muito alta, né? Então, transplante existe de órgãos internos, né? Membros, eu não tenho notícia disso, mas já li que existem experiências disso, né? Mas os ligamentos são muito centenas, é muito difícil isso, né? Para as movimentações. Bom, vamos lá. Não sei se vocês, como eu, gostam de, ao colocar o café expresso, jogar um pouquinho de leite em pó. Como ele não dissolve tudo, fica lá umas pelotinhas, né? Aí o Lord Byron sugeriu a todos os presentes, então eram, na verdade, 2 casais, tipo uma brincadeira sobre fantasmas e contos de terror. Pediu que todos eles escrevessem alguma coisa relacionada a isso e, claro, de improviso. Vamos ver o que Mary Shelley escreveu. Aqui é exatamente o que ela produziu. Eu vi o pálido estudante de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que ele tinha reunido. Eu vi o fantasma hediondo de um homem estendido e, em seguida, através do funcionamento de alguma força, mostrar sinais de vida e se mexer com um espasmo vital. Terrível, extremamente assustador seria o efeito de qualquer esforço humano na simulação do estupendo mecanismo de criador do mundo. Então, aqui, alguma força teria, então, dado vida àquilo que estava sem vida. Ela começou essa história com um conto curto de terror. Seu marido, Percy, a encorajou a ampliar o que viria a ser, então, Frankenstein. Mais tarde, ela descreveria esse verão na Suíça, como ela, então, saindo da infância
para a vida. A família expandida, essas são palavras minhas, por assim dizer, Mary, Percy, o filho, mais Claremont, e que viria a ter a filha, retornaram à Inglaterra em setembro de 1816, maio a setembro. Não foi lá muito tempo. Pretendiam esconder os últimos meses da gravidez da Claire, a meia-irmã de Mary, que estava grávida do Lord Byron. Mas uma dupla desgraça os esperava. Mary, no mês seguinte, recebe 2 cartas desesperada de outra sua meia-irmã, a Fanny Imlay. O Pojucan, sinto muito por Israel fazer tanta vergonha mundo afora. Nós todos sentimos, Pojucan, eles vão ser derrotados. A meia-irmã de Mary mencionava uma vida profundamente infeliz. Isso foi no dia 9. O correio inglês é muito eficiente, talvez o melhor correio do mundo. Percy saiu à procura da Fanny em todos os locais possíveis onde ela morava, etc., mas não achou. Eis que, no dia seguinte, dia 10, ela foi encontrada em seu quarto em Swansea, cidade que fica no país de Gales, morta. Ao lado do corpo havia uma carta de suicídio, uma nota, e uma garrafa de láudano. Láudano era um tipo de calmante com opiáceo, dizem que é uma mistura meio estranha, não existe mais, né? Foi aquele químico famoso, meio místico, chamado Paracelso, que inventou essa mistura, né? Mas não se sabe exatamente o motivo da morte dela, né? Não bastasse essa desgraça, 2 meses depois, exatamente no dia 10 de dezembro, a esposa oficial de Percy, que morava mais ou menos perto dele sempre, você veja que coisa, ele é um cara meio dividido, bígamo, né? Morava um pouco aqui, um pouco ali. O nome dela era Harriet, já falamos dela. Foi encontrada afogada no Largo Serpentine, no famoso Hyde Park, em Londres. Também foi um suicídio, 2 suicídios na família num prazo de 60 dias. A família fez de tudo e acobertou ambos os casos. A família do lado da Harriet, né, da esposa oficial de Percy, moveu esforços para que ele não ficasse com as crianças e conseguiu. O poder judiciário determinou que as crianças ficassem com um clérigo, como é o termo ali, tutoria, né? Então ele perdeu a guarda das crianças. E
os advogados de Percy recomendaram que ele, agora oficialmente viúvo, pudesse, então, casar formalmente com Mary Shelley. Ela usava o sobrenome dele, mas por pura, assim, informalmente, não podia, eles não tinham vínculos, né? Mas tinham uma relação de paixão muito grande, eu falei isso na aula passada, né? É uma relação difícil, quase que trágica, né? Eu não vou conseguir concluir a biografia dela hoje, mas como eu já li tudo, né? É muito difícil. Ela foi muito discriminada. E muitos autores que escreveram sobre a vida dela falaram sobre ela muito mais como a esposa do grande poeta Percy Shelley do que como uma grande escritora, né? É uma tristeza, as mulheres pagam um preço muito alto, né? Eu fico muito triste com isso, né? Mas aí os advogados, amigos da família, né, de ambos os lados, recomendaram, então, agora você casa, sossega um pouco o facho, mas ele não vai sossegar. Ele vai arrumar, para falta de uma, 3 amantes. E ele, então, casa formalmente. Lá o casamento é religioso, mas tem efeitos civis, né? Então, isso acontece no dia 30 de dezembro do mesmo ano. Nós estamos em 1816, né? Portanto, 20 dias depois que a sua esposa se suicidou. E, por incrível que pareça, os pais da Mary, que estavam afastados deles, eles comparecem. E, aparentemente, uma certa paz. O pai dela, já falamos também, era um filósofo radical. Ele é uma espécie de formulador de uma política pré-anarquista. Então, ele é uma referência e é um modelo para o Percy Shelley, né? O Percy idolatrava o pai dela, né? Era uma grande referência. Um filósofo conceituado no campo, digamos assim, da esquerda. O conceito esquerda já existia. Ele vem da Revolução Francesa de 1789. Nós estamos em 1816. Marx nasceria 2 anos depois ainda, né? Então, aparentemente, a paz na família voltou com esse casamento, não é? A igreja St. Mildred, em Bread Street, Londres. No começo de 1817, então, eles já casados formalmente, mudam-se todos, não é? Era uma casa coletiva, para essa casa que ficava muito próximo do famoso rio Tâmisa, em Londres, né? Aí, finalmente, a Claire dá à luz a filha do grande poeta Byron, Lord Byron. Ela batiza com o nome de Alba e, posteriormente, também não vi a justificativa, mas ela modificaria o nome e passaria a se chamar de Alegra, que é o nome no Brasil de um antihistamínico, né? Remédio para alergia. Também Mary vai dar à luz a terceiro filho, é uma filha, né? Que vai chamar, então, Clara. Nessa nova casa, eles vão interagir com um novo casal amigo,
Marianne e Leigh Hunt. Leigh Hunt. Esse Leigh é o homem, né? Eles trabalham os escritos de Mary, que era já a que mais produzia, né? Lembrem que eu falei que ela escrevia, como que se pode dizer assim, escritos de turismo, né? Então ela publica cadernos relacionados com o turismo. E também ela publicava biografias de pessoas, né? E eles, então, participam de debates políticos e filosóficos sobre concepções radicais, eu diria assim, pré-anarquistas. Então, este era o tema, eram pessoas extremamente politizadas em uma Inglaterra, não era vitoriana ainda, eu acho, né? 1817, mas a Inglaterra ela tinha certos considerados liberais em alguns aspectos, conservadores em outros, né? Mas estamos falando do começo do século XIX, né, pessoal? Nada ali era avançado, né? Esse foi o período em que ela praticamente já tinha finalizado a sua obra-prima, que nós veremos a sinopse na semana que vem. Talvez precise de 2 aulas, que é o Frankenstein, ou o moderno Prometeu, né? Que vai acontecer no ano seguinte, em janeiro de 18. Ela publica no anonimato, ela não coloca o seu nome na capa do livro. Veja que coisa nós estamos, que situação de discriminação. Ela optou em não aparecer o seu nome. O seu já marido formal faz o prefácio e dedica o livro ao pai dela, Goodwin, o sobrenome dele. E muita gente pensa que o livro é do Percy Shelley. Olha só, mas é uma tristeza assim que me dá uma dor no coração, que eu lembro dessa dor que eu tive naquele curso que eu dei, Filósofas da Antiguidade. Não sei se algum de vocês assistiu, mas está disponível no meu canal, na playlist. Vou publicar um livro sobre ele, já transcrevi todas as aulas, já fiz o copydesk, já estou na segunda edição aí para... Era uma tristeza cada aula. Tinha algumas assim que dava até nó na garganta, vontade de chorar. Sabe por quê? Opa, esquecendo de... Como é que a Ilíada chegou até nós, de Homero? Porque o original não existe mais. O papiro virou pó. Alguém copiou. E a primeira cópia já não existe mais. Então teve que ser feito cópia de cópia de cópia de cópia de cópia. Como é que a República de Platão chegou até nós? Alguém copiou. Cópia de cópia de cópia de cópia. Agora, a mulher, a filósofa que orientou Platão e Sócrates, Temistocleia, Mia, Teana, são muitas. Eu falei de 18. Também eram grandes mulheres intelectuais,
grandes pensadores, escreveram coisas, ficou na gaveta. Ninguém copiou, cópia de cópia de cópia. E aí os originais se perderam. É uma tristeza. Então, isso revolta qualquer pessoa. Então você tem assim, para você saber o que elas falaram, é alguém que ouviu falar dela e escreveu, e aí o escrito desse cara foi preservado. É uma tristeza. Bom, vamos lá. O pai dela chama William Goodwin. Percy continuava fugindo dos credores. Então, ele tinha que se ausentar periodicamente da casa para escapar dos credores, né? E aí eu vou finalizar nossa aula aqui com a seguinte: a combinação dos fatores, que é fugir de credores, saúde ruim do Percy, que já estava piorando, medo de perder a guarda dos filhos, a família, então, tomou uma decisão bastante drástica. Eles decidiram deixar a Inglaterra, não de forma definitiva, mas por um bom período, e no dia 12 de março de 1818, o casal, com Claire, a irmã, com a filharada toda. Então nós estamos falando de um casal, uma meia-irmã e duas crianças, eles mudam para a Itália todos juntos. É o que nós veremos na aula que vem. Nós vamos concluir a biografia dela e já vamos iniciar a sinopse do livro Frankenstein, que talvez então vão mais 2 aulas. É o que tem sido a média, 4 aulas por livro. Eu peço essas desculpas, hoje é uma maratona sem fim. 6 horas agora eu entro com a Rosa Sarkis, 7 horas no meu canal eu entro com uma jornalista brasileira em Portugal e um brasileiro que está em Beirute. Vou entrevistá-lo. Ele vai falar da situação dos brasileiros. E às 8 horas eu, de novo, entrevistarei o Dr. Assad Frangi, que vai nos atualizar da situação lá no Oriente Médio. Israel está encalacrado. Passaram 72 horas e não responderam ainda o que o Irã deu por encerrado, mas o Irã já respondeu, né? Passo aqui houve 2 contribuições e um membro novo do canal que ajuda muito o nosso trabalho, né? O meu amigo sempre presente, Ronaldo Gavlinski, deu uma contribuição. O Alfredo Rossetti, um super stick substancioso, e o Marco Carvalho começou então a ser membro do canal. Nós estamos chegando a 240 membros, número de inscritos eu acho que já ultrapassamos 30 mil, vamos ver aí se chegamos nos 40 mil membros, né? É muito difícil, mas temos que perseverar, né? Espero vocês daqui a pouco no canal Painel Brasil. Mandei a circular. Está aqui o meu número de zap. Quem não está na minha lista, faz favor, mande um oi para mim, para eu incluir você. Quem ainda não tem o meu combo marxista, é uma coleção, 5 livros
Marxismo para Principiantes, tem Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. São quase 2.000 páginas de conteúdo e 800 imagens, todas legendadas. R$ 300, se fosse da editora Record seria 600. Você pode comprar junto com a caneca por mais R$ 50, tudo com frete incluso, tá bom? Então, é isso, vou me preparar para essas outras lives. Só acho que 10 da noite é que termina essa maratona, né? Tá bom, pessoal? Obrigado. Bom resto de semana para vocês aí. Beijão. Tchau.